A cultura come a estratégia no café da manhã. Eu tenho pavor dessas frases. Na hora que você fala que a cultura precisa comer a estratégia no café da manhã, eu tô só tirando a posição de vantagem da estratégia em relação à cultura, que é a tônica do mercado, e invertendo. Não vai funcionar. A gente tem, na área de melhoria, um pouco disso. Que a melhoria contínua tem que estar no propósito da empresa, tem que estar as pessoas querendo ir. Toda vez que eu chego numa empresa e a gente vê um departamento de melhoria, eu tenho o pé atrás. Falo, cara, departamento de melhoria, departamento da qualidade, a coisa começa... é nesse cercadinho aqui que a gente vai pensar em melhoria só. O resto da empresa, dane-se. Culpa deles. E aí, a hora que eu vou na parte de propósito, qualidade, cultura, liderança, enfim, o cercadinho é o RH. Gente, gestão. Cultura, a gente precisa da liderança, né? A liderança, ela é porta-voz de cultura, ela é guardiã de cultura, ela é mensuração, e eu diria a principal métrica de aderência de cultura é comportamento de liderança. Olá, estamos conversando francamente aqui, super especial, com meu amigo André Lopes. André, a gente é amigo desde a época, você entrou naquele 14 anos. Melhor não fazer conta, bem não fazer essa conta, altura. que são 40 anos aqui já, né? Então você tem esse ponto. Grande amigo estudou comigo lá em Rio Claro, no Kelly. Depois o André estudou aqui em Campinas, a gente continuou conversando. Eu vou pedir para o André fazer essa apresentação, mas é um prazer estar aqui para falar um pouco do que ele está fazendo, do que a empresa dele faz, da experiência dele com o lado mais gente, com o lado mais cultura, com RH, com uma área que é complementar ao que a FM2S faz, está mais focada nos processos, na implementação, na questão de meta, de análise de dados. Por isso que eu acho que é muito legal a gente contar aqui com a presença do André, já agradeço. E começo aqui, André, pedimos fazer o Wikipedia pessoal aqui, contando um pouco da sua história, de violeiro, né, época lá de Panorama. Caramba, hein? Pô, Virgílio, obrigado aí pelo convite, prazer imenso estar aqui. Feliz de ver você e teu irmão tocando um negócio incrível aqui que eu acompanho há bastante tempo. Eu acho que a liderança está precisando de gente com esse pragmatismo que vocês têm para trabalhar temáticas, inclusive de gestão de pessoas, que eu tenho acompanhado, e de uma forma muito interessante, os feedbacks, inclusive de clientes nossos e parceiros que têm trabalhado com vocês ao longo desses anos, são os melhores possíveis. Fora o orgulho, né? Acho que tem mais de 20 anos aí dessa caminhada nossa de Rio Claro para cá. Coincidentemente, fomos fazer faculdades ao mesmo tempo aqui, na mesma época, né? Com os nossos conterrâneos. Embora a gente não morasse junto, a gente sempre teve muito contato com a nossa turma. Você foi para engenharia, eu fui pro lado mal da coisa e fui fazer direito, né? E graças a Deus me frustrei, eu brinco. Que nessa frustração aí de um advogado, surge alguém muito conectado com a educação. Primeiro, educação voltada lá para a parte mais básica, mas nos últimos anos, muito forte aí, principalmente nos últimos 10 anos, com a educação corporativa como um dos capítulos do trabalho de cultura organizacional, né? Que está, eu diria que é o subproduto, um dos subprodutos de uma filosofia de gestão, que é a nossa metodologia de trabalho. Falar um pouco de pessoal rio-clarense como você, embora tenha rodado um pouquinho aí por conta do setor elétrico, que é a morada do meu pai, também tive uma passagem no setor. E depois de rodar muito o estado e voltar para Rio Claro e terminar aqui na região, me casei com a Fernanda, assim como você, temos muita coincidência nessa vida aí. Temos filhas mais ou menos da mesma idade, né? A Beatriz lá em casa. E desde 2015 eu estou à frente da Tutor aí com uma equipe incrível que tem trabalhado a filosofia de gestão, que é o Márcio Fernandes, que é aí bem conhecido de gestão aqui da nossa região, inclusive, um cara de Campinas, que hoje está em Americana com a gente. E conseguiu realmente levar a cultura para um patamar de conversa um pouco menos místico do que era tratado até aquela época, né? E aí tem vários pontos aí que a gente pode conversar para entender que cultura não é bicho de 7 cabeças, muito menos, não tem nada que a gente precisa acender um incenso aqui para fazer sentido. É simples, é olho no olho, é gente, coerência, enfim, é fazer coisas que fazem sentido e que, obviamente, suportem e ajudem o resultado da empresa a sair do papel. Cara, é muito legal isso também, pra gente, como a gente fala um pouco aqui do Francamente, fala dos temas também, mas fala um pouco de carreira, eu acho de compartilhar, porque a gente foi tendo bastante interação ao longo dos anos, né? A gente começou lá, quando a gente formou, 2005, 2006, e aí eu lembro que eu encontrava vocês nas questões de startup, que a gente pegou a bolha, né? Exato, a bolha, o alvorecer aqui em Campinas, da Campinas era o novo Vale do Silício, e as startups, ninguém falava disso, o que é startup, o que é modelo de negócio e tal, e você já trabalhava, você começou naquela época a ter um pouco disso, né, e como daquilo lá veio parar na Tutor, veio parar nessa questão mais grandes executivos, como é que foi essa... Então, foi... pessoal, eu sei a história, mas eu quero que ele compartilhe com vocês. Pô, legal. Foi uma transição de carreira e eu acho que eu fui muito feliz porque eu peguei um momento de transição de mercado também.
Então, na advocacia, eu estava vivendo, acho que uma inquietude de ainda uma advocacia que não tinha nem se digitalizado. Então, eu trabalhava num escritório que tinha um foco ainda muito grande em contencioso e processo manual, papel, barriga em balcão, e obviamente aquilo não estava me realizando e acabei me enveredando num convite. É muita coincidência, né? Por coincidência, uma empresa que nasceu aqui dentro, aqui no prédio do lado, no Instituto Eldorado, voltada para a melhoria da educação pública. Né? Então, um projeto aqui de uma empresa vizinha, que eu tenho muito carinho lá, o Manuel Dantas, da Clique Ideia, que era meu cliente na época no escritório, me convidou. Eu estou expandindo minha operação, então a gente fechou vários projetos ali com principalmente prefeituras no Nordeste do país, e ele precisava de ajuda para estruturar um time de gestão, porque o time estava crescendo. Então foi uma experiência que, primeiro, talvez a gente fale sobre um dos temas que é clichêzaço de cultura, que é falar de propósito, não tem como não falar. E eu brinco que eu sou o ser mais incoerente do mundo para falar de propósito, porque a primeira coisa que eu falo em curso, palestra, qualquer coisa sobre propósito não fique esperando o anjo tocar trombeta, que vai ser uma experiência espiritual e que você vai descobrir o seu propósito de repente. Não vai acontecer assim, você vai descobrir o seu propósito fazendo as coisas mais simples do teu dia a dia que te realizam. No meu caso foi muito diferente. Né? Nessa transição e ali começando, morrendo de medo de gerenciar algo completamente diferente, muito mais voltado a TI do que efetivamente direito, eu tive um contato com pessoas trabalhando pela educação em cidades muito pobres, em condições super adversas e levando a educação e melhoria de educação para pessoas que realmente precisavam. E aquilo me deu um estalo, eu falei, pô, se isso fosse o motivo de eu acordar todo dia cedo e ir trabalhar, eu posso dizer que eu vou ter uma jornada incrível, independente do resultado que venha, né? Então, no fim, foi um anjo que tocou trombeta ali na minha frente. Mas, fora isso, nesse momento, eu comecei a ter contato realmente com essa nossa região, estava muito pululante o negócio, estava muito realmente aquecido, a gente se reaproximou muito nessa época, né, Virgílio? E eu comecei a entender que havia um cenário de gestão que não estava acompanhando, ou seja, a gente tinha um pessoal muito ávido por resultado, poucos deram certo, né? Eu acho que a gente precisa ser sincero, pouquíssimos deram certo. Muitos voltaram para o mercado corporativo e se tornaram líderes, inclusive, aí que são do nosso convívio e pessoas aí bem admiráveis, né? Mas o que eu percebia era que os modelos modernos de negócio não tinham modelos de gestão que acompanhavam, né? E aquilo me incomodava muito. E aí, por uma feliz coincidência do destino, me encontrei com o Márcio depois de muito tempo, sempre tive um contato muito próximo dele. Nessa época ele estava no auge, ele ia lançar o livro, né, o Felicidade dá Lucro, que foi o primeiro livro dele, que contou um pouco da história, como é que ele tornou a distribuidora de energia, que em 2010, mais ou menos, tinha um clima organizacional ali beirando 40. Então você imagina, lá nos principais índices ali, 40, cara, é terra desolada, um ambiente que ninguém quer estar. E ele transformou aquilo num ambiente 100% em 2017. 100% em 2017 quer dizer que 100% do time, aí a gente está falando de líder sindical, do contra, que é usar uma metodologia de mercado, o detrator do NPS, respondeu 100% numa pesquisa de forma voluntária, ou seja, como isso aconteceu. E aí, na época, ele falou, é cultura, precisa trabalhar a cultura da empresa. Então, veio outro estalo ali conectado com o propósito da educação e eu entendi que a gestão precisa evoluir. A gestão ela ainda está num empirismo quase medieval. A gente testa coisas, repete verdades absolutas que a gente não sabe quem escreveu. E nos modelos de negócio a gente está evoluindo um monte, começamos a fazer canvas na parede, fazer coisas lindas, maravilhosas. Acho super legal, muito válido que a gente evoluiu nesses aspectos. Mas em cultura não. Em cultura a gente ainda encontrava líder que precisava de símbolo de reforço. Eu brinco que é o kit frescura, né? Ou seja, ele precisa de algumas patentes e símbolos para forçar uma imagem de líder, um posicionamento, né? Então, muita empresa tem isso. Eu tenho até uma história engraçada disso, que uma vez eu fui impedido de entrar num elevador. E eu fiquei muito bravo na minha empresa de não ter poder. Eu era estagiário na época e cheguei muito bravo na minha mesa e reclamei pro colega do lado. Falei, como já se viu, cara? O cara não me deixou entrar. Aquele cara ali que tá passando. Quando eu apontei, o cara falou, pelo amor de Deus, não aponta. É o presidente da empresa, aquele elevador é só dele. E aquilo me incomodou muito. A gente tá falando de mais de 20 anos atrás. Hoje, eu entendo que ainda tem muita empresa moderna que estrutura símbolos de gestão como esse. Ou seja, símbolos culturais como esse para falar quem é líder e quem não é. A gente não precisa mais disso, né? Acho que a cultura pode evoluir muito se tratar as pessoas com um pouco mais de humanidade e nem de perto eu tô falando que é tratar sendo bonzinho ou qualquer coisa assim, né? Não, mas é muito legal isso, porque acho que a gente pegou as fases, né? Isso fez a gente aprender, não sei se aprendeu o termo, mas tá com a janela de aprendizado aberta para absorver o que estava acontecendo e fazer essas leituras
Que exatamente você falou, a gente começou no início, né? Falou, pô, vamos empreender. Eu lembro que uma vez eu fui visitar o escritório que vocês tinham ali no Guanabara, eu acho, aqui em Campinas, né? Daí, a gente tava falando de modelo de negócio, tava começando. E aí a gente era totalmente desconhecido, né? Tanto a FM2S como você. A gente batia na porta que você falou, não conseguia fechar. A gente fechava um contrato aqui, outro acolá. Às vezes as pessoas veem hoje os negócios do tamanho que tanto, nossa, olha só, deu sorte. Você falou a trombeta dos anjos. Não foi. 20 anos. Não foi e não é. Ainda não é. Exato. Pois é. É engraçado isso, né? Foram 20 anos de mudança, de, pô, peraí, agora eu vou voltar pro mercado, eu não volto, eu aprendo, eu vou fazer parte de uma outra empresa. Isso que eu acho que é muito legal e que é interessante, assim, pra gente discutir, né? Que é o que você tá falando, a experiência que você teve no início, acho que foi a mesma que eu tive, da gente ir fazer projeto, ir dar consultoria e tá no meio de empresas sem sistema de gestão nenhum. O que você falou, beleza, o Business Model Canvas, que foi naquela época, né? Pô, a gente foi um dos que trouxe para cá, conversamos com o Osterwalder para poder trazer para o Desafio Unicamp, Sim. Ele autorizou, era super cool falar disso, fazer como é que era o 4 Steps to the Epiphany, todas as metodologias de tecnologia, mas que no final, a hora que a gente olha para trás, pouco ficou, né? Porque as pessoas voltavam para fazer os negócios como... Então você tinha uma galera tentando explorar propósito, explorar value proposition, que eram os nomes que falavam na época, e olha que ia para estruturar esse negócio, não parava nada de pé, né? A gente fala muito até hoje, assim, o que explica. Na época a gente tinha dificuldade de entender o que explica, isso. Porque era muito frustrante, sendo bem sincero. Acho que uma coisa muito legal daquela época é que, de fato, era um ecossistema que, eu não sei se eu tô sendo romântico, mas a gente torceu por muita gente para dar certo, porque tinha ideias muito boas saindo daqui. Exato. Isso aqui é um ecossistema incrível. A gente tá aqui do lado de uma das maiores universidades do país, se não a mais importante, com gente genial, com ideias incríveis. A gente sabe que tem muita coisa que a gente utiliza hoje dentro do mundo digital ou físico que a gente viu um embrião sair daqui, mas outras pessoas fizeram dar certo. E pensando um pouco sobre o que deu errado nesse processo, né? E aí eu penso que talvez a gente tenha tratado as pessoas como marginal, ou seja, tenha tratado as pessoas como mais uma commodity dentro dessa equação do engajamento. Exato, perfeito. E eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu fui descobrir em algum momento dessa nossa caminhada da cultura a tal da equação do engajamento, que é relativamente simples. Por que dá errado? Porque as pessoas têm ideias incríveis, ou seja, planos estratégicos incríveis, isso vale para padaria, sem demérito nenhum aqui da esquina com 5 funcionários, e serve para qualquer empresa aí de 40, 50, 100 mil funcionários. Os planos estratégicos são importantes e precisam estar muito bem construídos. O problema é que as pessoas nessa equação desejando o resultado, elas colocam no segundo plano o engajamento das pessoas, ou seja, o reforço cultural. Vamos falar de cultura? As pessoas quererem fazer parte daquilo, ou aquilo fazer sentido para as pessoas. Não, a gente concebe uma ideia maravilhosa e depois a gente empurra, igual foie gras, goela abaixo, ou top-down, para falar bonito. E aí, obviamente, aquilo que eu não ponho a mão, pra mim é premissa da minha vida, Virgílio. Eu não sei se eu sou muito estranho, mas todo mundo que eu conheci até hoje é assim. Tudo que é concebido que eu não pus a mão, eu vou resistir um pouco mais pra me engajar e querer fazer. Então, é a fórmula que eu ainda vejo se repetir, e naquela época era, pra mim, a tônica dos projetos. Poucos pensavam e menos ainda se preocupavam em engajar as pessoas naquela ideia, ou seja, fazer com que as pessoas se sentissem parte daquilo e quererem, de fato, fazer aquilo sair do papel. Então... até hoje, né? Eu vejo, a nossa escola, a minha escola, a engenharia, é muito assim. A gente olhava zero, não tive uma matéria de RH na empresa, na faculdade, de liderança, nada, zero. Talvez o mais que a gente se aproximava era com a questão de qualidade, onde você criar um procedimento para a pessoa conseguir executar. Exatamente, você resume assim, ó, beleza. A excelência de gestão vai acontecer quando eu tiver boas ideias com o meu núcleo, a gente vai testar, vai validar a proposição de valor, que nós somos uns caras mais modernos, aqui a gente vai validar antes, vai começar a fazer e vamos entregar instruções de tarefas claras, à la Taylor, Fayol, Ford, para as pessoas executarem. Óbvio que elas vão executar, né? Óbvio que elas vão executar, mas se não executar, a gente vai dar prêmio para quem executar melhor. Quem não executar, a gente vai dar uma advertência, vai dar pressão, e aí vamos ver como isso vai acontecer. Só que a coisa não funciona, né? Não funciona, não vai funcionar, porque, de novo, né, a gente aposta no empirismo
e esse empirismo não tá saindo do lugar e a gente continua apostando nele. Exato. Ou seja... Dobra a aposta. Dobra a aposta. E a gente continua insistindo. Eu falo muito, toda palestra, eu falo, olha, convidar todo mundo para um debate aqui. Vida pessoal e vida profissional, para você é a mesma coisa? E muita gente ainda levanta a mão e fala, não, é separado. Eu sou uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida pessoal. Eu falei, mas isso é um conceito muito estranho para mim. Ninguém nasceu com um disjuntor. Você não desliga de uma coisa para outra. Na nossa vida pessoal, pra gente se engajar nas coisas, elas têm que fazer sentido pra gente. Você não faz. Pode ser até um engajamento mais pro lado do comprometimento, ou seja, faz porque precisa fazer, né? Ou seja, eu não vou te é quase que a gente forçado a fazer, mas você faz. Se não fizer, infarta. Agora, aquilo que você faz porque faz sentido, porque você gosta, porque de alguma maneira se conectou com você, você faz melhor, você faz mais, não dói menos, enfim, faz de forma natural e orgânica. A hora que a gente vai pro trabalho, é o que você disse. Pô, eu capricho tanto no plano e esqueço de vender. Esqueço de trazer a pessoa para se sentir parte daquilo. E esse é o veneno do engajamento. Por que falar de propósito ficou tão na moda? Porque encontraram uma chave mágica. Eu brinco dos botões mágicos da gestão. Só que não é botão mágico da gestão. Por que não funcionou? Aí estraga a palavra propósito, igual estragaram meritocracia, estragaram várias outras, né? Até o coitado do Drucker aí foi ressuscitado na pandemia, que começaram com aquelas frases lá dele, primeiro, o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Até a ele atribuíram, não é nem dele essa. É verdade. E tem aquela a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu tenho pavor dessas frases. Porque, pra mim, é o pêndulo errado. A hora que você fala que a cultura precisa comer a estratégia no café da manhã, eu tô só tirando a posição de vantagem da estratégia em relação à cultura, que é a tônica do mercado, e invertendo. Não vai funcionar. Bota as duas pra comer junto. Exato. Vai funcionar, exato. Beleza, tá ótimo. O que nos trouxe até aqui nos leva adiante. Ignorar, a gente vai passar por é igual a tal da transformação cultural. Eu tenho um desapego tremendo, tá? Pra não falar outra coisa com relação a esse termo. Porque transformação presume que eu vou destruir tudo que você tem hoje, exato. E vou recomeçar do zero. Não funciona assim com o ser humano. O ser humano ele precisa fazer parte, se sentir parte. E claro que fazer parte, se sentir parte não é evento motivacional, não é a palestrinha para andar em cima do fogo, enfim. É de fato se sentir parte lá na concepção do que é muito prático e tem a ver com a estratégia, e tem a ver com entender o processo. E é o ponto que você sabe desde o começo o que funciona ou não funciona. A maturidade de um processo e a aderência dele depende do quanto o time se apropria. Se eu não cuido da apropriação, eu vou falhar. Cara, é uma coisa incrível. A gente tava conversando esses dias ainda sobre esses problemas. Eu acho que o maior mal, assim, acho que a pior posição, parecida com médico e enfermeiro na época da pandemia, é a posição de média gerência numa empresa de médio porte, em crescimento. Eu acho que ninguém sofre mais, pelo menos a minha experiência. Lógico, eu não tô fazendo aqui todas as análises para nivelar. Eu sei que tem gente que pega 10 conduções, tem gente que não tem a segurança alimentar. Eu sei um monte de coisas disso. Não tô descontando isso. Baseado num salário onde pague o mínimo para a pessoa poder ter moradia decente, vamos pegar um perfil profissional que você está falando que eu acho que se encaixa bem, né, com o que você está falando, que é a média gerência de uma empresa em crescimento. Cara, ele é o joelho, né? É exato. O joelho de corredor. Exato. Aí o maior peso é em cima dele e ele tem que sustentar o movimento, ou seja, é uma articulação sofrida. Exatamente, porque a cabeça pensante, entre aspas, né, que é a liderança sênior, ou geralmente os fundadores da empresa, estão debruçando a ansiedade, falando, cara, o mercado tá aí, a gente provou que deu certo, estamos faturando 20 milhões, cadê? Acelera, coloca aí, contrata as pessoas, corre atrás, faz o cara fazer o que ele precisa fazer. E exatamente o que você falou, esse trabalho de convencer, sentar, explicar, entender quem deve ser contratado pelos traços culturais da empresa, falando um pouco de cultura, você pode explicar melhor que eu isso, mas a minha leitura é nada errado contra qualquer traço de cultura, desde que esteja claro que a empresa tem aquele tipo de cultura. Perfeito. Você pode ser agressivo, você pode ser mais calmo, você pode ser mais estável, você pode ser meritocrático no sentido pleno, não no sentido que a palavra tornou, sem problema, mas tem que estar claro que a cultura sua é aquela e entender como você reforça e refuta quando tá errado. É diferente, né? Não, perfeito, é isso. O pessoal às vezes fala sobre essa cultura é certa ou errada. Cultura não tem, tóxica. Não tem cultura certa e errada, não tem isso, né? Eu acho que tem traços que fazem sentido para o desafio que você vive enquanto empresa, para a missão que você estabeleceu, para a razão de ser, ou eventualmente até o propósito que você deseja ter.
Eu falo muito deseja ter porque é uma brincadeira assim, eu tô cansado de ver propósito pintado naquela agenda que mandam pra gente, sabe, no final do ano. Sei. Então tá lindo, só que eu chego lá no time e falo, e aí pessoal, qual que é o propósito da empresa? Ninguém sabe. Aí acontece o que aconteceu 10 anos atrás quando você perguntava quais são os valores da sua empresa, qual que é a missão e a visão, qual que é a diferença da missão? É a mesma coisa. Não se sabia lá atrás e adivinha, não se sabe agora, só mudou o nome e é a mesma coisa. Por quê? Porque é só pra pôr na agenda. É só para pôr no relatório de sustentabilidade. A cultura, de novo, né? A gente tem uma mania terrível de não voltar para o básico e entender o que é cultura. Cultura é soma de hábito, é soma de normativos que a gente, em algum momento, chegou num acordo e fala, isso aqui faz sentido para a gente. Esse é o nosso jeito. A gente tem um sotaque próprio. A gente tem microculturas que se toleram na macrocultura da nossa empresa. Cada área tem uma. O pessoal lá do jurídico que eu convivi muito tinha o juridiquês, é um traço cultural nosso. O pessoal da engenharia tinha seu jeitão. O pessoal do campo é de um jeito, do corporativo é do outro. Toda empresa tem isso, toda organização tem isso. E é perfeitamente natural. O problema é que ainda, aliás, eu diria que é um desafio bom, é que as organizações não pensam de forma consciente sobre isso. Não trazem à baila uma análise para entender. Por que está funcionando? Porque na média funciona. Às vezes num custo muito mais alto do que deveria. Porque tem convergências nessa cultura. Ou seja, tem traços bons nessa cultura, tem coisas funcionais. O que a gente precisa fazer? Potencializar. O que é bom, eu só quero é mais. E o que é ruim? Aí eu volto para aquela frase lá, o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Vamos fazer um ponto e vírgula? Ok, tem coisas que dá para deixar para trás. Talvez o resto do caminho não vai dar para eu fazer com tudo que estava na mochila, vou ter que trocar alguns itens aqui para essa viagem. A cultura é mais ou menos isso. E precisa ser revisitada, porque ela é viva. Cultura é soma de hábitos, ou seja, ela é soma de indivíduos. Aí aqui tem um ponto que a estatística sofre um pouquinho, é um pouco contra-intuitivo com relação à cultura. Na estatística, se a gente olhar para uma empresa de 40 mil pessoas, você vai falar que a microcultura de um item isolado, uma célula naquela microcultura, é quase desprezível. Não é. O poder de contaminação é enorme. Entendi. Então, uma pessoa numa área que é um detrator de cultura, o cara que não quer andar junto, né? Ele tem uma capacidade assim gigantesca de estragar o molho. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho com um pessoal do setor financeiro e veio um especialista falar sobre NPS. Eu gosto muito do NPS quando ele é para dentro de casa. Ou seja, uma análise do ENPS, né? O Employee NPS. E a pessoa estava falando para a gente algo que eu, honestamente, nesses 10 anos de caminhada, eu não sabia explicar. Por que os detratores de uma cultura têm tanto poder e até mais poder do que os promotores têm de converter o pessoal que está lá na camada neutra? Eu sabia que isso era real, mas eu não tinha uma explicação. E essa pessoa me trouxe uma explicação de mercado. Olha, porta para fora, o que a gente levou em consideração numa pesquisa é que um detrator, primeiro, ele tem uma postura ativa, ele não é reativo. Ou seja, ele vai falar mal de você voluntariamente. E ele faz isso para um círculo muito maior do que um promotor. Um promotor da sua cultura, ele é reativo. Se você perguntar, e aí, Virgílio? De 0 a 10, quanto você me indicaria para sentar na cadeira que você tá lá? Aí eu falo, pô, a empresa é muito legal, cara, é 10, pode ir. Mas se você não me perguntar, eu não viro para você voluntariamente. Virgílio, você não sabe, cara. Vem trabalhar comigo, é maravilhoso. Agora, me pega um dia que eu não tô com vontade de ir trabalhar, que eu tô com raiva da empresa. Você não precisa perguntar. É a primeira coisa que a gente tomando um café vai falar, ó, aquela empresa lá, cara, se você puder falar para meio mundo, não pisa lá. Não tem condição. Aquilo é horrível. Então, com a cultura é assim. O cuidado com a cultura é muito frágil. Ela é frágil e a gente tem que cuidar para fortalecer de fato. Quanto mais promotores, melhor, porque o poder do promotor é muito menor do que o detrator. É verdade. Internamente eu nunca tinha olhado. A gente usa o NPS para quem não, só para analisar Net Promote Score, né? Que é o quanto você estaria disposto a divulgar, né? A endossar um serviço, alguma coisa, para as coisas externas. A gente nunca pensou no interno, mas é interessante, faz sentido, né? É uma relação muito próxima, né? Porque a cultura é algo que você está comprando e vendendo internamente o dia inteiro, em todas as relações humanas. E parece realmente algo a se analisar pela mesma ótica. A gente gosta muito de utilizar. Claro que tem outros indicadores. Aliás, esse é um ponto que nesses 10 anos a gente tem visto, né? A gente sempre foi muito cobrado pela turma da engenharia e os gestores mais numéricos, assim, mas cultura é muito difícil de medir. Como é que eu meço efetividade de treinamento? Vocês devem ouvir essa aqui direto, mesmo para treinamento funcional ou treinamentos mais hard, né? E a gente sabe que não é trivial. Tem coisas que são indiretas. Você vai saber lá, olha que você vê o resultado lá no final do ano,
e ainda com aquela missão difícil do cara falar para você que assim, mas não foi por conta do treinamento, foi porque eu investi numa máquina, porque não sei o quê, o mercado mudou. Então, enfim, cultura sempre sofreu muito com isso. O fato é que hoje há sim, e essa é uma das provas que algumas metodologias que é de uma relação humana porta para fora, cabe facilmente porta para dentro. E é muito interessante. E um dos pontos, até por uma curiosidade que a gente observou, extrapolando um pouco do NPS, a gente costuma fazer uma outra pergunta, né, sobre a recorrência de compra daquele serviço ou de produto, quando aplica o NPS porta para fora. E a mesma coisa a gente faz para o colaborador. Você se vê daqui 12 anos, aliás, daqui 12 meses trabalhando aqui? Curiosíssimo, a maior taxa de permanência é de detrator. Sério? Isso fala muito sobre a natureza humana e fala muito sobre os círculos viciosos dentro de uma cultura às vezes permissiva, que é um ponto legal para a gente explorar. Então, às vezes, numa cultura mais permissiva, uma cultura mais paternalista, o cara tem uma relação super tóxica com a empresa. Aí a gente pode falar de relação tóxica, porque ele não está feliz, ele declaradamente está falando mal da empresa, mas ele não quer sair. É engraçado isso, É muito estranho, né? Eu vejo isso, assim, olhando a minha experiência, né? Acho que falando da parte técnica aqui, acho que é legal. Eu cheguei a ler alguns papers falando exatamente isso, de pessoas modelando por meio de modelos de pandemia, de disseminação de doenças, problemas de cultura e impacto de uma reclamação online, alguma coisa assim, na reputação da empresa. Que daí media por reputação, tinha pesquisas de reputação. Mas está exatamente alinhado com o que você está falando. E o segundo ponto é que é um desafio tão grande isso, né? Porque eu vejo esse modelo... O que eu falei, o Brasil, para mim, é a empresa pequena, no máximo média, no ambiente paternalista, gerenciado por modelos sem sistema de gestão, onde as contratações são feitas baseadas na experiência que o cara tem, em que empresa que o cara trabalhou, e as promoções são feitas em afinidade. Perfeito. E quem aguenta mais a porrada que o dono dá. É aquilo que você falou, você chega a tá puto, você chega lá, você vai xingar todo mundo. Eu já presenciei, bater na mesa, xingar, esse tipo de coisa que você... Não sei, você deve ter passado constrangimento em reuniões, você fala, cara, eu não vou falar nada porque senão eu vou apanhar, mas amanhã eu não faço mais serviço para essa empresa. A gente tem, eu brinco sempre assim... Só no começo, né? Não, exato. Na fase de contratação, não vou mentir que lá no começo eu tinha uma visão muito romântica. Olha, tem gente muito interessada em fazer um trabalho de cultura e realmente quer fazer pelas pessoas. E passou essa lua de mel, como toda mudança, né? A gente brinca da curva do casamento ali. Passa a lua de mel, a vida real é que a gente começa a ter uns papéis diferentes na vida. Exato. E aí eu comecei a encontrar nessa caminhada alguns motivos reais que eu só sabia depois que eu assinei o contrato e comecei o projeto. Então, assim, tem casos icônicos aqui. Anedotas, por favor. Conte anedotas. Já teve, assim, casos assustadores. Por exemplo, de eu chegar num cliente e fazer uma reunião de kickoff com os principais líderes ali. Então, só para entender, cultura, a gente precisa da liderança, né? Que é até uma temática para a gente falar. A liderança, ela é porta-voz de cultura, ela é guardiã de cultura, ela é mensuração, e eu diria a principal métrica de aderência de cultura é comportamento de liderança. Principalmente o nosso joelho, que a gente está falando aí, né? O líder de não líder, ali aquela camada que está com a nossa turma tática operacional. E então a gente tem um envolvimento muito grande dessas pessoas, porque eles vão ser, em algum momento, embaixadores ali, porta-bandeira do projeto da cultura desejada a se construir. E quando a gente chegou, havia ali manifesto na diretoria dessa empresa e no conselho que esse projeto de cultura era para criar uma vitrine dentro daquele setor. A gente quer ser a empresa mais admirada do nosso setor e mais desejável, que eu acho muito justo. Claro, todo mundo quer ser desejável. E quando a gente começa esse projeto, os líderes em silêncio sepulcral, assim, na sala de reunião, e eu tive que parar. Falei, gente, tempo. O que está acontecendo? Faz 2 horas que eu estou falando sem parar e ninguém nem responde. Estávamos num grupo ali sem a diretoria, só de gerentes, e teve um corajoso que levantou a mão e emocionado falou assim, você está vendo que tem uma cadeira vazia naquela sala? Falei assim, sabe por que você está aqui? Falei, não sei. Porque aquele colaborador que deveria estar aqui nessa sala com a gente, porque era um par nosso, se matou. Falei, mas como assim? Ele falou, e deixou uma carta e falou que foi por conta da pressão da empresa, por conta da pressão do líder. Então, assim, super polêmico. E foi bem no começo da nossa história. Então, me marcou muito isso. Nossa, e no primeiro momento, a minha vontade foi passar a mão no telefone, ligar ali pro Márcio, pros poucos colegas, e falar assim, vamos abandonar esse contrato? A gente não tá aqui por um motivo nobre.
Mas aí eu pensei bem, voltei pro hotel naquele dia, eu falei, ó, vamos parar por hoje, amanhã a gente recomeça, e voltei pro hotel e acho que de novo o anjo da trombeta bateu ali, eu falei, não, acho que aqui é o lugar que mais precisa. E aí no dia seguinte a gente sentou e falou assim, então acho que a gente tem um motivo bem nobre para olhar para isso, vocês não acham que isso não deveria acontecer de novo? E aí a gente conseguiu reconstruir, e teve um final super bacana ali dentro da empresa, porque inclusive essas lideranças aí envolvidas foram responsabilizadas, então foi uma reviravolta muito grande, e eu acho que mesmo com uma temática complexa para iniciar, o fato é que foi a fagulha de revisitar a cultura. Peraí, a gente está vendendo algo porta para fora muito bacana, e era realmente um modelo de um negócio muito bacana que estava crescendo muito, e porta para dentro as pessoas não estão felizes vendendo isso. E a consequência disso é que eu parto de uma premissa que primeiro eu arrumo a minha casa para poder dar palpite na casa do outro. Bom ponto. Se eu não tiver colaboradores felizes, meu amigo, o nível do meu serviço, você pode ter absoluta certeza que vai cair e vai ser mal percebido. Claro. Não tem serviço bem percebido de cliente interno, no caso, de colaborador insatisfeito. Não existe. Aí entra um pouco da questão do propósito e tudo mais. Quando o case nasce lá com o Márcio, quando ele assume a presidência lá da empresa de energia, cara, ele tinha uma massa de mais de 2.000 eletricistas que subiam em poste, que tinham risco de não descer, e tinham raiva da liderança, porque ano novo tinha gente lá em Ubatuba esperando da meia-noite e ele tava rezando para não chover porque ele tava dormindo de bota na casa dele, porque ele ia ter que subir no poste se estivesse chovendo à meia-noite do ano novo. Então havia uma relação de baixíssima confiança, baixíssimo engajamento e baixíssimo propósito. Você perguntava para um cara desse, e aí, qual que é teu propósito? Antes de te xingar, muito provavelmente ele te responderia, cara, é pagar boleto e rezar para dar o horário de fechar o turno para eu voltar para casa para ser feliz. Isso é um negócio assustador, né, Virgílio? Porque você pensar que a felicidade está condicionada ao cara voltar para casa e que 30, 35 anos da tua vida você passa dentro de uma empresa, para mim é uma conta que não bate nunca. Advogado não é muito bom de conta, mas assim, é uma conta relativamente fácil de fazer. Não dá para imaginar uma cultura que não priorize, de certa forma, fazer as pessoas felizes. E isso não é abraçar árvore. É condição de evitar acidente, é condição de produtividade, é condição de criar um ambiente que seja, de fato, inspirador para as pessoas produzirem. Uma coisa, lembrando assim, né, acho que para poder entrar num ponto que eu acho muito legal, que é o papel da liderança como guardião ou detrator da cultura, né, dando feedback, agindo, mudando. Eu lembro, a gente pegou, né, nossa geração pegou o auge da geração X, que era, acho que nossos pais baby boomers, que era uma coisa um pouco mais estável, um pouco mais... Cara, eu prefiro estar com a família, pô, que seu pai fez pra gente lá, cachaça de graça ali, comida. O Causão também não era diferente, não. Causão também, dando... Tipo, todo mundo ali, sua mãe também, tal, Dona Zuleika também ajudando a gente. Mas era uma cultura de família, de todo mundo encontra. A gente ia comer na sua casa, seu pai nunca deixava ninguém pagar nada, meu pai a mesma coisa, todo mundo ali, não, tamo junto. A geração X, né, que foi a geração que veio depois, que a gente entrou no trabalho respondendo para eles, a cultura era completamente diferente, né, que era estimulada nas empresas melhores. Eu lembro, no banco, todo mundo ficava falando, olha lá, tipo, sei lá, em março saem os nossos bônus, vamos ver quem que vai ter o carro melhor. Era um estímulo, cara, se mata, porque você vai ser medido pelo carro que você tem, pelo terno que você tem, se é Ricardo Almeida, se é Hermenegildo Zenga, se é 150, fio 150. Cara, eu lembro que, sei lá, fazer estágio de terno TNG de 199, que você deve ter começado. Tive muitos. Acho que ainda tenho. E a gente ia lá e falava, nossa, cara, o que é isso? Quem é você? A cultura já dizia pra gente, né? No banco já falava, cara, que essa roupa que você tá aqui, velho? Você vai olhar carro, fazendo um preconceito gigantesco sobre quem olhava, quem trabalhava no estacionamento. Era uma coisa de total... E era enaltecido, né? Dessa questão de bônus milionário. O bom é quem ganha muito dinheiro, independente de qualquer coisa. A gente viveu, eu acho que a nossa geração pegou o ápice do kit frescura. Eu chamo de kit frescura porque começaram a nascer uns pacotes de alguns símbolos ali que são surreais, né? Então, claro que existia lá no passado o elevador privativo, a vaga privativa do estacionamento, e aí de uns tempos pra cá eu vi isso mudar, mas engraçado, né, Virgílio? Muda, mas nem tanto. Não acho que eu vou te dar um exemplo, assim, ó, de geração nossa, já transição para novas gerações. Uns 2, 3 anos atrás, eu tive... E foi uma coincidência incrível, porque no começo do ano eu fui fazer um curso fora e encontrei com um colega que foi dessa empresa. E eu falei, eu preciso comentar isso com você. Eu fiz uma prospecção comercial na sua empresa e foi uma das situações mais engraçadas que eu já passei. Porque era uma empresa da bolha.
super competente, uma empresa, aliás, incrível, um serviço bacana de cibersegurança para instituições financeiras, e um dos sócios chamou a gente para conversar sobre fazer um mapeamento cultural, que eu acho que é um trabalho muito legal. Estabelecer uma visão de como a cultura é, e normalmente as pessoas não sabem, principalmente a alta liderança, tem uma visão lá da pontinha do iceberg, tem uma camada imensa invisível, e uma cultura desejada e o depara. Como qualquer projeto de melhoria, a cultura também merece uma atenção para isso e a gente acaba esquecendo. E fui conversar sobre isso com ele numa sexta-feira à tarde. Então imagina sexta-feira ali, 3 e pouco, 4 horas da tarde, eu entro nessa empresa, num prédio em São Paulo, espelhado, aquele clássico clichê, e eu dou de cara na recepção com 2 símbolos para mim, assim, incríveis. Em cima, te juro, em cima da recepção, 2 recepcionistas, uma chopeira da Heineken suando. Posso falar a marca aqui? Tem que falar, porque na época, você imagina, 5 horas atrás, estava ali suando. Que delícia. Às 4 da tarde numa sexta. Eu olhei aquilo e começou a me dar coceira. Não, claro, para beber, mas a etiqueta fala mais alto. Eu puta vontade. Mas eu fui lá, encostei, a reunião estava super atrasada, encostei nas meninas ali. Eu falei, e aí? O pessoal toma muito aqui essa cerveja? Elas deram uma risadinha sem graça. Eu falei, o que foi? Falei alguma besteira? Aí ela falou, não, moço, só visitante toma, né? O pessoal aqui morre de vergonha de tomar. Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí eu falei, estranho, né? E logo atrás delas tinha um negócio que era meio que um escorregador, um brinquedo desses, enfim. Sei. Piscina de bolinha, eu não me lembro exatamente o que era, mas era um brinquedo. Good size, total. Total. Assim, num hall ali do prédio, lá atrás eu vi aquele mar de gente trabalhando, programando, empresa de TI e tal. Aí eu perguntei, mas um mergulho nessa piscina de bolinha aí vocês dão, né? Aí elas caíram na gargalhada muito alto. Eu falei, o que eu tô falando de tanta besteira? Aí uma delas virou pra mim e falou assim, moço, baixinho, né? Tudo isso daí, se você fizer, semana que vem você não tá aqui. Você, além de passar vergonha, porque o pessoal vai tirar sarro, só é perdoável quem acabou de entrar na empresa, mas logo que faz, sofre tanto bullying que nunca mais pisa nesse negócio. Então isso aí é só pra inglês ver. E aí eu olhei e vi que o clima lá dentro era um clima de velório. Então assim, era um pessoal fechadíssimo, tava tendo uma discussão aqui, uma ali. Ou seja, até esses símbolos não param de pé. Aí vai bater numa questão que tem a ver com uma cultura forte e com uma liderança forte sustentando essa cultura, que é a coerência. E aí? O que a gente declarou, o que a gente pintou na parede ou na agendinha que a gente distribuiu, é real? A gente vive isso aqui? Nossos comportamentos refletem isso aqui? A gente exige o nosso time disso daqui mesmo quando é impopular exigir isso ou não? E isso vai falar para mim o quanto a sua cultura é forte ou não, o quanto ela para de pé, ou ela é simplesmente uma bandeira que a gente está fazendo como muitos outros movimentos, o da cultura ainda está na moda, acho que não vai sair, porque ao contrário de algumas outras bandeiras que a gente vê em volta, a cultura ela continua sendo sustentáculo de resultado, por mais que a gente queira ignorar. E eu acho que ajudar as empresas, você deve fazer isso muito legal, que ser sincero, né, com a cultura que tem. Sei lá, aqui na FMZ a gente tem a cultura e tem algumas coisas na cultura que doem, assim, é muito legal que quando a gente vai contratar alguém, a gente faz alguma pergunta, assim, um dos nossos valores é sentimento de dono. Pra você, o que é sentimento de dono? Quando a pessoa responde isso, a gente já sabe se a pessoa tem a cultura ou não. Porque, cara, sentimento de dono é poder ganhar dinheiro, receber meta. Cara, beleza, mas e o outro sentimento de dono? Que é assumir responsabilidade, que é poder errar e tal. A outra cultura, outro traço, não reinventar a roda. E as pessoas odeiam não reinventar a roda hoje. É um dos pontos que a gente mais tem problema com a cultura aqui, porque a gente fala, cara, se alguém tá fazendo bem, copia. Sem problema. O Walmart copiava, a Ambev copia, todo mundo copia. Vamos copiar e vamos embora, vamos pra cima. Só que vamos entender porque tá copiando, tal, não sei o quê. E as pessoas têm, copiar, não tem problema, também vão copiar a gente e bora pra frente. Então, eu acho que essa sinceridade, quando a gente começa a colocar, e aí sim, na reunião de resultado, ter na reunião de liderança a importância desses fatos culturais. Um tempo que a gente colocava aqui, empreendedor, reclamaram, mas não estou falando que tem que ser empreendedor. Sentimento de dono é sinônimo de empreendedor. Claro. Quer tomar risco, esse tipo de coisa, né? Então, são coisas interessantes. Agora, entendi aqui a questão, liderança tem que dar um impacto na cultura e tal, e como é que a cultura liga a propósito? Sair do propósito do planejamento estratégico dos anos que a gente pegou 00, mas para a vida real. Eu diria que é o veículo, né? É por meio da cultura que a gente consegue minimamente tirar ele do papel. Primeiro, assim, definição de propósito, você vai encontrar 1 milhão hoje no mercado, das porque mais a gente existe, esotéricas, no melhor dos sentidos da palavra, sem preconceito nenhum. Eu acho que tem gente que está precisando, inclusive, revisitar um pouco
acho que há outras camadas da existência aí para encontrar, quanto questões plenamente práticas. Pra gente, a gente gosta muito de falar de razão de ser. A gente parou até de falar de propósito nas organizações. Tá. É razão de ser. Porque, afinal, esse grupo de pessoas acorda cedo e vem pra cá. Quase que uma missão. É um pouco antigamente a missão, mas eu diria que até um pouco além. É assim, o que te dá satisfação de sair cedo? Eu tenho sempre uma premissa assim pra saber se você tá são ou não. Você acorda, olha no espelho e deseja assim, pô, que hoje seja um dia melhor do que ontem. Exato. Quando você parar de fazer isso, é que você desconectou da razão de ser do que você tá fazendo. Exato. E propósito, quando a gente fala de uma organização, pra mim, é a soma do propósito das pessoas. E aí tem um negócio muito legal, que aí eu acho que vem essa derivação sutil da missão das empresas. Porque a missão, normalmente, ela tá conectada com a atividade fim. Uhum. O propósito não precisa estar. O propósito é força motriz. É o porquê. Então, vou te dar um exemplo lá que a gente vivenciou no setor elétrico. Era muito maluco isso. Primeiro que, perguntar para uma gama de pessoas de uma área super técnica como distribuição de energia, qual que é seu propósito, as pessoas dão risada. Porque assim, pô, que papinho estranho, hein? Me pergunta quanto que é a chave aqui, me pergunta quanto, entendeu? Tempo de interrupção. Quantos KVA, exato. DEC FEC, eu pergunto outras coisas, mas perguntar propósito é muito difícil. Então tá bom, vamos conversar diferente. Se dinheiro não fosse mais uma equação que você precisa resolver na sua vida, ou seja, tá resolvido, cara, você já ganha quanto você precisa, você tá resolvido. Pra que você dedicaria seu tempo? E foi muito engraçado porque uns 80% em todos os níveis respondeu: se eu pudesse dedicar meu tempo a alguma coisa e dinheiro não fosse problema, eu dedicaria meu tempo a crianças. E ali veio a sacada. Falou, não, então peraí, o propósito dessa empresa tem a ver com crianças. E a gente começou a pensar isso como uma força motriz indireta da empresa, ou seja, então a gente tem um porquê declarado pelas pessoas que elas gostariam de fazer coisas com crianças. Então aí vem cases incríveis, né? Por exemplo, desenvolvimento de liderança. O clássico aluga uma sala de hotel. Exato. Continuem contratando a gente, tá? Por favor, né? Por favor. Mas aluguem, façam, e tem seu valor, obviamente. Eu tô exagerando aqui no exemplo, mas lá a gente já estava numa fase que já tinha feito isso à exaustão. E leva todo ano as pessoas para olharem para os mesmos temas, numa sala fechada, de preferência com cortina para não ver o sol lá fora e não ficar desejando ir embora. Faz um coffee break, solta o pessoal às 6 horas da tarde e, com muita sorte, a gente faz um happy hour no último dia do encontro. Esse é o modelo. A gente começou a perceber que isso não estava levando ninguém a nada, a gente estava gastando um dinheiro tremendo, tentava acompanhar algum indicador e não achava nada. Quando a gente tem um propósito declarado como esse, a gente começa a ter uma dificuldade tremenda porque toda a ação da empresa ela tem que ter coerência com o propósito. Uhum. Então, o que a gente passou a imaginar? Desenvolver líderes. Cara, para desenvolver líderes, então, se é criança, eu tenho aqui algo que eles querem fazer. Então, no primeiro ano, a gente fez um trabalho lá com a Fundação Make-A-Wish. Então, pega a Make-A-Wish, a gente vai levar os líderes para realizar sonho das crianças lá na Make-A-Wish. A gente sabe que a Make-A-Wish lida com crianças ali com doenças super graves, a maioria delas, inclusive, sem chance de cura, e a gente bota o líder para usar tudo que a gente ensinou para ele de liderança para encantar uma criança numa condição dessa e realizar o sonho. Cara, teve líder que levantava a mão pra gente e falava assim, cara, não consigo, não quero, não posso fazer. E a nossa posição se você não consegue fazer isso por quem mais precisa, imagina pro teu liderado. E aí, quando o cara passava por uma experiência como essa, né, e que tá totalmente ligado ao propósito, né? Totalmente. A gente tinha sempre assim, um clássico nas empresas, o comercial e o financeiro bate-cabeça, né? Então a gente pegava lá o diretor financeiro e o comercial e botava eles junto, no mesmo grupo, para realizar o sonho de uma criança. E quando ele realizava, eu sempre lembro do menino do Camaro Amarelo. O Márcio conta essa história, eu não tava lá nessa época mais, infelizmente, mas ele me conta que o menino queria ganhar um boneco do Camaro Amarelo. A primeira coisa é que a hora que você pergunta pro menino, num momento desse da vida dele, por menor que ele seja, você fala, e aí, qual que é seu sonho? O que você queria ganhar? O menino fala, quero uma casa pra minha mãe, quero uma bicicleta pro meu pai, ou seja, não é mais pra ele. Ele já tá completamente desconectado. E aí tem todo um trabalho de resgate, você vai conversar com essa criança, você vai se aproximar 1, 2, 20 vezes até ganhar a confiança dela e ter credibilidade nessa relação, para aí sim a gente ter confiança. E aí ela vai te falar o que realmente ela sonhava. E aí o menino falou, eu quero ganhar o Camaro Amarelo do Bumblebee, do Transformers. Pô, os caras, naquele nível que tava, como os que se odiavam, não podia gastar dinheiro, não, botar uma premissa, não pode usar o nome da empresa e não pode tirar dinheiro do bolso. Os caras conseguiram doação de boneco, do maior boneco possível lá dos Estados Unidos. Teve um que o filho estava estudando fora, arrumou uma fantasia da Universal, os caras da Universal mandaram a fantasia, os caras fecharam o cinema
botaram um filme pro moleque assistir com a família, no meio do filme o robô aparece, era um deles vestido de robô e entregou o boneco pro moleque. Ou seja, é outro nível de encantamento. O que o propósito tem a ver com a cultura? O propósito ele é potencializador da cultura e do resultado. Porque o resultado era entregar um boneco pro menino e isso ia satisfazer seu plano estratégico ali? Sim. Não, o cara fez de uma forma que ninguém esperava. E aí você pergunta lá pros 2 diretores, e aí? Vocês ainda tem problema? O cara fala, que isso, cara? Problema tem a mãe daquele moleque. Isso aqui é uma vergonha a gente não conseguir se alinhar e construir um resultado junto. Ou seja, o propósito ele tem a capacidade de fato de engajar e gerar o tal do protagonismo, que é outra palavra que está super na moda. É o que acontece, por exemplo, quando tem uma crise, né? Tipo, a crise gera um propósito claro para todo mundo na hora, né? Tipo, claro. A pandemia foi isso. É a experiência do quase, né? O quase morreu, o quase perdeu e o quase se. Ela gera. Só que não precisa ser, é o aprendizado da dor. Não precisa ser só pela dor, dá para ser pelo amor. Aí quando a gente fala de amor, puta, aí vai trazer de novo esse papo. Abraçado. Gente, calma, não é isso. O que eu tô pedindo é simplesmente você conversar com as pessoas que trabalham com você. Porque é lógico você entender que o Virgílio tem uma família e que tem os desafios da família dele e que ele tem motivo para vir todo dia acordar cedo. E sabendo esse motivo, a derivação de crítica, vamos dizer assim, pro propósito é: então você vai ficar prometendo pro Virgílio coisas que vão fazer ele feliz? Não. Eu vou também cobrar o Virgílio quando ele estiver saindo do trilho do que a gente combinou, da nossa coerência com relação ao nosso propósito, nossos valores, para falar, pô, cara, teu sonho não era pagar um curso fora para sua filha, não é comprar tua casa própria, mas e aí, tá chegando atrasado todo dia, não tá usando EPI, você vai ser mandado embora, cara. E aí, o sonho lá, e o propósito? Ou seja, é um mecanismo de gestão. Propósito é uma ferramenta de gestão. A gente só precisa acordar e traduzir ela para... Cara, você tá falando isso, tô lembrando um caso, uma vez a gente teve numa empresa de ar-condicionado que vendia ar-condicionado e cresceu muito, deu uma baita de uma sorte, conseguiu expandir, foi pro e-commerce. E o dono, ele tinha, sei lá, pouca formação, pouco portfólio, decisões que talvez não passassem pelo crivo meu, assim, técnico não para de pé. Mas ele falava muito disso, ele falava assim, de que ele sempre perguntava para os colaboradores qual era o sonho deles, ele usava esse termo, para que toda vez ele reforçava isso, para tentar manter o engajamento da pessoa naquela missão. Então ele falava assim, cara, qual é o seu sonho? Comprar um carro? É ver uma casa? Tem um apartamento lançando, é isso que quer? Passa lá em frente, olha todo dia, tá puto com o serviço? Olha lá, olha o carro, vê como é que é, olha só, que você tá trabalhando por aquilo. Ele fazia isso, eu falava, cara, que bullshit talking é esse, né, velho? Aqui e tal. Mas é importante, né? É genial. O que ele entendeu é uma lógica que a gente acredita demais e de novo, né, místicas. A gente precisa parar de falar que propósito vai transformar a vida das pessoas em mar de rosas. Não vai. O propósito vai te tornar mais forte para correr atrás do teu sonho, vai te tornar mais resiliente, vai te dar mais motivo para fazer aquilo. É aquela frase, outra que a gente não sabe mais de quem é, mas é quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então o propósito é isso. A gente vai criar um mecanismo natural de engajamento. O que é o engajamento? É fazer por opção. Exato. Comprometimento eu consigo até na base do chicote, se precisar. Que é o modelo da maioria das empresas ainda do comando e controle. Minha equipe é muito comprometida. Claro, se a equipe não seguir a regra, é implacável o que vai acontecer. O comprometimento é fazer o que você não quer também. Agora, engajamento é diferente. Engajamento é fazer porque eu quero fazer. E no campo do engajamento é que você tem o cara que consegue conectar o sonho dele, e aí a cultura vai ser veículo, porque a cultura tem que ser fomentador disso. Vou te dar um exemplo. A gente tem um monte de empresa que fala, não, aqui você vai, sua carreira aqui, você é dono da sua carreira, você vai ter oportunidade, aqui é uma empresa em crescimento e a gente quer que os colaboradores cresçam junto. É um clássico de entrevista, né? Todo mundo já falou, já ouviu isso, mesmo que não fosse verdade. E aí você chega na empresa, primeira coisa que eu pergunto, é assim? Tá bom. Qual que é a sua taxa de recrutamento interno? Abaixo de 50%. Falando, então, desculpa, você precisa parar de falar isso, né, na entrevista. Porque não é veículo para a carreira das pessoas se o teu recrutamento interno é tão baixo. Você está trazendo de fora? Não, mas é só para a posição-chave. Olha, piorou. Pior ainda, porque aí eu não tenho mais com o que sonhar. Eu tiro a perspectiva do cara que está aqui dentro. Quer dizer, eu estou olhando para cima, em vez de eu olhar para os 40 pares que eu tenho, eu estou concorrendo com 40 mil do mercado. E eu tenho certeza que você vai trazer do mercado, porque você vai vir com aquela história da oxigenação. A gente brinca que o oxigênio respirável ele está em maior concentração na base da montanha, não lá em cima. Então, para que eu fico oxigenando lá em cima?
oxigena da base, capricha na tua base. Tem um monte de ação para se fazer. E aí só uma cultura que está estruturada em práticas de gestão, que conversem com a sua estratégia, ou seja, que tem coerência com a tua estratégia, que vão fazer isso parar de pé e o cara querer ficar com você. Esse é o segredo, né? A gente precisa falar muito sobre retenção. Cara, que coisa assustadora que é tal da prática da retenção, Virgílio. Porque retenção é atraso. Você já perdeu. Retenção é aquela namorada que terminou com você e você fica tentando reconquistar. E aí ela fica, e fica uma relação horrível pros dois. E não vai funcionar mais. Tem experiência. Tivemos muito, já fizemos muita retenção, já tentamos, mas a retenção... 12 anos já tentando. Pelo amor de Deus. Agora, a retenção é aquele negócio. Se a barragem lá de Ilha Solteira romper a água, vai ficar paradinha onde ela tá? Não vai, né? Óbvio que não. Retenção é segurar o que já quer partir. Agora, se a gente cuidar do encantamento, se a gente cuidar do engajamento, se a gente cuidar de ter uma cultura muito coerente, uma liderança que seja portadora disso e seja promotora disso, o colaborador não vai olhar para o lado. Uma verdura aqui, como você gosta do termo, né? A gente tem na área de melhoria um pouco disso, que a melhoria contínua tem que estar no propósito da empresa, tem que estar as pessoas querendo ir. Toda vez que eu chego numa empresa e a gente vê um departamento de melhoria, eu tenho o pé atrás. Falo, cara, departamento de melhoria, departamento da qualidade, a coisa começa... é nesse cercadinho aqui que a gente vai pensar em melhoria só. O resto da empresa, dane-se, culpa deles. E aí, a hora que eu vou na parte de propósito, qualidade, cultura, liderança, enfim... O cercadinho é o RH. Gente, gestão, agora RH, tem um monte de nome. Agora voltou o DHO, People Office. Exatamente. Tem um monte e é de totalmente nome. O contrário, né? Isso que você está falando seriam tarefas de toda a liderança e todos os colaboradores. Eu acho que... Acho que tem um centralizador. Tem uma analogia, é isso, né? Eu acho que a única justificativa plausível e importante, inclusive, nessas organizações da gente ter boas estruturas ali de um RH é porque a gente vai ter, e na área de qualidade também, a gente vai ter um rescaldo, uma referência estratégica operacional que vai dar direcionamento, mas também vai operacionalizar muita coisa pelo líder. Agora, de fato, assim como na qualidade, o RH não pode ser babá de cultura. Exato. E nem babá de líder. Então eu passei por uma empresa que eu comentava com você antes da gente começar a gravação aqui. Eu terminei um treinamento e falei muito sobre o papel do líder, sobre a coragem de liderar, porque, cara, tem que ter coragem para liderar nesse nível sim, é o que você falou na abertura. Principalmente esse nível vai se expor a questões super complexas o tempo inteiro e normalmente a gente esquece de capacitar esse cara. Exato. Eu vejo trabalhos de cultura lá no norte da empresa e depois vem fazendo esforço de cascateamento. Cara, você precisa de esforço de venda, porque cascatear é vender. Tudo que precisa de esforço de venda é produto ruim, né? Produto bom não precisa de esforço. Vende sozinho. A não ser que esteja no mercado super saturado. E a mesma coisa com cultura. E um desses líderes me procurou e falou, preciso de uma ajuda, você precisa conversar com um cara da minha equipe. Na hora eu já entristeci, porque eu falei, não entendeu nada. Eu falei sobre protagonismo, eu falei sobre autonomia, e ele tá pedindo pra eu, um terceiro, falar com alguém do time dele. Ele não entendeu que isso é papel dele, mas deixa eu dar um pouquinho mais de corda. Eu falei, pois não. Como é que vai funcionar essa conversa? Ele falou, então, esse colaborador meu, ele tá com um problema fisiológico. Ele tá com um cheiro muito forte. Logo cedo na empresa, cara, ninguém aguenta o cheiro desse cara. Eu falei, realmente é complicado, cara. Não é um negócio simples de se resolver. Acontece mais do que você imagina. Acontece, claro que acontece. Principalmente num país como o nosso, cara, que é quente pra caramba. E aí esse cara falou assim, não, quer saber? Eu vou fazer melhor. Deu um estalo nele, eu falei, peraí que ele pegou a mensagem. Eu vou pedir pro RH fazer essa conversa. Eu falei, puta, errou de novo, cara, strike 2. Eu falei, não, vem cá, vem conversar. Mas aproveita e chama o RH aqui, porque eu quero dar um recado pro RH também. Sentei com os dois e virei pro RH. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Próxima pessoa que te pedir algo desse gênero, você vai responder, aprende a frasezinha, RH não é babá, eu não sou babá. Você entendeu? Então o gerente de RH deu risada e falou, entendi. Virei pro outro, você entendeu que ele não é só babá? Ele não tem que fazer o seu papel? Não, eu entendi. Mas como é que eu resolvo isso? Eu falei, então eu vou te ensinar. E aí sentei com ele e falei, quão próximo você é desse colaborador do teu time? Não, muito pouco. Eu falei, então aí já é o primeiro erro, porque você precisa ter nesse momento uma conversa real com ele. Você vai ter que dar um feedback para ele. Porque isso é um feedback e esse é teu papel. E se você não der esse feedback, o que vai acontecer? Ele falou, não, esse cara vai pedir as contas, porque ele já percebeu que a turma tá falando nas costas dele. E ele não sabe por quê. Ele não percebeu ainda, porque a pessoa não percebe, né? E eu falei, qual que é o risco disso? Ele falou, então, tem um risco alto, cara, porque esse cara participa dos diálogos de estratégia, de segurança com a equipe de segurança e ele repassa pro time.
e o time tá fazendo reunião sem ele e muda uma norma de uma máquina, um posicionamento, uma calibragem de uma máquina, ele é o cara que passa o recado. A turma não tá envolvendo ele nos papos de segurança, ou seja, vai dar acidente. Falei, então como é que você vai remediar? Você não vai falar hoje com ele. Hoje você vai chamar ele pra tomar um café. Amanhã você vai almoçar com ele. E vocês vão conversar. Segunda-feira, você vai chamar com ele e vai ter uma conversa com ele estruturada. E aí eu dei um beabá pra ele de como falar sobre isso de uma forma sutil, mas muito verdadeira. Você vai ter que falar real pra ele e você vai ter que se colocar no problema junto com ele. Combina um código que quando você perceber que ele tá com cheiro, você avisa ele pra ele não ficar exposto com ninguém. Você vai indicar já pra ele na primeira conversa uma dermatologista da cidade pra ir tratar. Enfim, o cara resolveu. E aí depois eu roubei uma máxima dele. Eu falei que foi uma moeda de troca justa, porque a gente fazia treinamento sobre feedback e aí sempre vinha o papinho, feedback é presente. Cara, isso sempre me arrepiou a alma, porque não é presente. Presente gift, assim? É um presente. Feedback é um presente. Virgílio, eu vou te dar um presente. Os RHs precisam parar de fazer isso, porque isso reforça o papel de babá. Feedback não é presente. Dá um prêmio. Você gosta de ganhar feedback? Fala a verdade. É gostoso receber? Não, lógico que não. Lógico que não. Eu vou apontar um negócio que não tá legal em você. Daí você vai começar a da melhor maneira. Sua mãe te deu muito feedback na sua vida, porque sua mãe e a minha mãe eram muito parecidas. Era gostoso? Não era gostoso. Era. Filho, essa roupa tá ridícula. Filho, se você tratar a mulher assim, você não vai muito pra frente, pelo amor de Deus. Seu Gunnar também deu bastante feedback. Seu Gunnar também. E, aliás, hoje a gente valoriza. Foi importante. E feedback não é presente, feedback é remédio. Aí eu lembro de quando a gente tinha febre, que a mãe dava lá o Magnopirol, a Novalgina, que era amargo pra caramba, dava uma raiva danada. É horrível. Só que a gente tomava e a febre passava. Ou seja, feedback é remédio. É amargo, desce quadrado, não é gostoso pra quem ministra, a gente não gosta, você tá vendo sua filha pequena, é horrível dar remédio, a gente sente tadinha, dá dó. E a mesma coisa do líder com o liderado, vai ter conversa ali real. O que vai tornar isso menos amargo e mais fácil de fazer? O teu nível de proximidade com esse colaborador. Se você não tem proximidade, é muito difícil ter uma conversa nesse sentido. Agora, pensa na nossa turma de amigos de infância que se conversa praticamente todo dia. Nossa. Pra quem que você não falaria isso na lata? Nenhum. A gente tem um nível de confiança completamente diferente. A gente fala quase que na sacanagem só pelo prazer de falar. Mas, obviamente, a gente quer ver a pessoa bem. Então, a gente fala. É um interesse genuíno de quem tem confiança. Agora, no ambiente de liderança, a gente não fala sobre cultivar isso. Pelo contrário. E o RH se colocou numa posição por muito tempo de ser babá, porque se era valorizado por isso. Mas, de novo, isso coloca o RH fora do holofote estratégico da empresa. Aí depois não pode reclamar que vai falar que cultura é marginal e que no fim do dia, quando a chapa esquenta, larga a cultura de lado e olha para o resultado para a empresa sobreviver. Mas vai sobreviver mais um dia. E no dia seguinte, sem cultura, como é que vai fazer? Aí volta. Assim como lá o pessoal da qualidade, o RH pode continuar existindo e deve, tem seu papel assim como a turma da qualidade, mas tem que ter um papel mais estratégico. Tem que estar sabendo falar a língua que a estratégia está falando. E tem uma coisa que você está falando para mim que está se encaixando. Eu não entendia muito bem no programa de excelência. Tem bastante experiência em desenhar, criar programa de excelência. Então a gente criava de processo, financeiro, criava programa de excelência de segurança, saúde, bom, e gente. Pô, programa de excelência de gente, o que é programa de excelência de gente? Era meio que forçar as reuniões que iam ter vai ter reunião de gente, que é uma vez por mês. Vai ter reunião de xadrez de pessoas sobre a promoção. Vai ter que preencher a ficha de acompanhamento, fazer o, como é que chamava? Plano individual de PDI, plano de desenvolvimento individual, exatamente. Tinha um monte de coisa lá que era óbvio, só que todo mundo fazia nas coxas, no último, assim como os romanos faziam telha, né? Tipo, fazia tudo de qualquer jeito, porque fala, cara, não é Dante, como é que vai medir isso? Como é que... E o que você tá falando é o contrário, né? Gente, se a gente... por mais que você seja engenheiro, é possível correlacionar a pontuação no pilar gente, se medido for corretamente, porque às vezes é medido de qualquer jeito, como é o da qualidade, com o resultado da empresa. Tipo, o engagement com o resultado da empresa. Por isso do felicidade dá lucro lá, né? Você consegue entender que o investimento que o líder vai fazer em conversar, em falar, em entender o propósito, estar próximo dos colaboradores, que é coisa que, sei lá, eu devo gastar 15% do meu tempo, 10%, dá muito mais resultado que eu ficar, sei lá, mergulhado num monte de planilha de Minitab, de Excel, fazendo regressão linear, né? Eu queria falar menos, eu brinco muito, o pessoal fala assim, você é maldoso em treinamento, né? Porque eu falo muito azar seu, a culpa é sua. Eu não gosto de usar termo culpa, né? Mas assim, a responsabilidade é sua por estar assim. Mas é claro que a gente tem que ajudar o líder a entender, porque a gente tem que também trazer um pouco...
A gente tem ainda, por mais que seja uma geração totalmente diferente, a gente ainda tem uns vícios lá da geração dos nossos pais. Tem. Então a gente tem uma conexão com o trabalho que as novas gerações não têm, que é diferente. Não tô falando que é melhor ou pior, é diferente. Eu brinco, pra mim é uma metáfora de uma ponte. A nossa geração é muito oportuna, porque ela conversa muito bem com a passada e entende alguns lances da futura. Então a gente tá no meio do rio entre os dois. Os dois batem cabeça pra caramba. Mas a gente consegue criar algumas conexões e consegue ver valor em aspectos diferentes. Por exemplo, nossos pais, meu pai e seu pai, nos viram crescer deitado. Saía às 5 horas da manhã, voltava 8 horas da noite, assim, a gente foi ter uma relação real com os nossos pais depois de velho. E tudo bem, era normal, era isso. A valorização ao trabalho acima de tudo. E já a geração a nossa, a gente já se incomoda demais de chegar em casa e estar com o filho dormindo. Então a gente tem nuances dos dois lados ali. A gente tem uma resiliência maior, não tem como negar. Fomos criados por homens resilientes, né? A nossa geração foi criada por homens e mulheres extremamente resilientes. Mais mulheres ainda. Mulheres mais ainda. Com muito mais... um peso muito maior para fazer a diferença no mercado. Né? Que hoje ainda sofre muito. Acho que vai uma batalha muito longa para a gente realmente ter a tal da meritocracia acontecendo, um equilíbrio maior. Mas graças a Deus tem muito avanço perceptível, né? A gente brincava lá, um dos maiores prêmios de sair do setor elétrico não foi só ter ganho lá o Prêmio Nacional da Qualidade, melhor empresa para se trabalhar, foi ter saído com uma diretoria composta por 50% de mulheres e 50% de homens, que no setor elétrico era um negócio impensável de se acontecer. Então, a gente tem essa conexão com os dois lados para entender um pouco mais que postura tomar nessas horas, né? E como se colocar de fato de uma maneira melhor. Desculpa, volta a pergunta que você me fez, eu esqueci agora do ponto central que você tinha comentado. Eu quero saber o seguinte, quantos por cento, o endgame, né? Quantos por cento do tempo... do tempo, verdade. Um gerente, um analista tal, tem que investir nessa questão de... Um gerente, por exemplo, um coordenador, de estar liderando, de estar junto com as pessoas, sem dar ordem, mas entendendo, construindo o propósito, vendendo a qualidade, a cultura da empresa. Eu vou te dar a resposta bíblica. É o ideal. Difícil de atingir. 70% do teu tempo deveria ser dedicado ao seu time e 30% às suas responsabilidades operacionais e estratégicas enquanto líder. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Para mim, 70%, 30%. Aí eu vou te explicar. E claro que é um ideal muito difícil de se encontrar. Por quê? Porque o que eu espero de um bom líder? Eu espero de um bom líder, falando um pouco do como ele executa, é que ele seja um maestro de delegação. Um hub. Ele precisa ser um hub. Ele tem que ser... A gente tem uma figura da filosofia de gestão que a gente chama que é o líder da nova liderança. E basicamente é uma rede, é um hub, é um networking que tem alguns pontinhos ali, umas estrelinhas em constelação, mas que estão hiperconectadas e o líder, para mim, é esse pontinho. É difícil de diferenciar ele do time, mas ele é um cara que promove um nível de conexão fora do comum. E para mim esse é o papel do líder. Ele tem que estar o tempo inteiro fazendo com que o time tenha o protagonismo da construção. Ele é um direcionador. Eu sou contra essas correntes de horizontalização total. Não tem mais líder, acho isso uma besteira. Acho que tá longe ainda. A gente tira a perspectiva de organização, a gente tira o sonho das pessoas de ver a pirâmide para crescer. Enfim, a gente tira um pouco da perspectiva de uma governança funcional. Precisa ter papéis e responsabilidades de acordo com a evolução das pessoas dentro da organização. Mas eu acho que a gente pode ter um papel de liderança um pouco mais permeável. Se o líder delega bem, ele tem no time um time que vai executar o que hoje ele ainda olha e fala, se eu fizer mais rápido, se eu fizer sair melhor... Aí volta lá para nossa... volta lá para a equação de engajamento. De novo. Lembra lá? Eu quero ter uma solução 100%. Então, se eu fizer 10, mas meu time tá 0, a hora que eu multiplico vai dar 0, cara. Matemática básica lá nossa da terceira série. Agora, se eu tenho uma solução técnica que é 7, não é minha, é 7. Mas eu tenho um engajamento do cara que é 8, que é 10, eu tenho um resultado de 70. A gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, com o preciosismo. A gente é muito viciado no nosso próprio resultado. A culpa, sei lá de quem que é a culpa, mas talvez a gente sempre foi estimulado para isso. Eu cheguei até aqui por conta dos resultados que eu construí. Bacana. Só que a chave mudou, agora você é líder. Eu preciso que teu time construa. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Eu acho que, de novo, né? Como é que a cultura vai suportar essa estratégia para que quando eu faça essa análise do como você entrega junto com o que você entrega, a gente consiga ser justo? Eu preciso criar ferramentas para você
ter pista para isso acontecer. Então, vou te dar um exemplo. Avaliação de desempenho. Não dá para ficar falando em avaliação de desempenho 180, 90, às vezes até uma 360 com peso super concentrado na liderança direta. Não faz sentido. Eu vou tornar injusto. Recrutamento. Quem que avalia no recrutamento? Não, 90% do peso é do requisitante da vaga. Ele só vai promover quem está debaixo da asa dele, cara. Eu preciso fazer um negócio mais amplo, com critérios mais práticos. Eu falo que eu enxergar o fim desde o começo. Eu tenho que entrar numa instituição e saber todos os pré-requisitos de uma função do estagiário até o presidente, do dia que eu entrei, para eu me preparar, eu não esperar que a empresa me prepare. Então tem toda uma inversão para tirar peso do líder de novo. Exato. Então eu preciso tirar peso do líder, eu preciso fazer com que o líder tenha práticas de gestão que estimulem o protagonismo do time e sobre tempo para ele ser estratégico, que sobre tempo para ele se dedicar àquilo que realmente dá resultado. Então, parece contraditório, talvez seja um pouco, mas quanto mais tempo eu dedico à equipe, menos tempo eu trabalho. E dá um trabalho do caramba dedicar à equipe, claro que dá. Mas eu tô dizendo que menos mão na massa operacional eu vou colocar. É que eu acho que tem que nem aquela curva de Rogers lá, né? Que aparece o buraco, assim, o Chessman lá. Você tá evoluindo e você vai contratando pessoas para serem seus braços, no-brainer. Você vai executa, beleza, tá bom, a curva vai. Aí de repente não aguenta mais. Foi de coordenação. A hora que você começa a olhar para trás para ver o gap que tá, o que você deixou de lacuna para treinar. Primeiro treinar, depois ensinar a aprender, depois construir um modelo para a pessoa chegar lá, depois vender. Cara, você fala, eu esqueci a empresa. É isso. E aí vamos brincar de número de novo? Aí dá pra gente brincar, aí que eu falo do RH estratégico. Vamos parar, que assim, não, é só treinar soft skill e não sei o que. Não, não é. Bullshit. É conectar isso com o processo real da vida desse líder. Porque ele também tem uma carreira e tá querendo evoluir. Aí a gente criou alguns mecanismos legais. Por exemplo, recrutamento. Então, Virgílio, tá indo bem, passou no nosso recrutamento, beleza? Então, você é coordenador hoje, a partir do mês que vem você é gerente. Então tá bom. Você tá com 2 sucessores prontos já na tua linha de sucessão, você desenvolveu, né? André, não tenho. Puta, Virgílio, então você não vai subir. Ô, louco, é injusto? Não, não é, cara. Porque eu preciso puxar a escada. Eu preciso garantir a continuidade. Lembra que lá nos nossos valores a gente colocou e a gente tem uma premissa dos compromissos da nossa liderança que a gente vai desenvolver nosso time? Você não está sendo um líder desenvolvedor. Então, se você não foi um líder desenvolvedor e não puxou a escada, eu não posso te promover. Então, você vai ficar para trás. Outra coisa. André, até o ano passado eu era avaliado como um líder ruim, porque eu exporto muita gente para outras áreas dentro da minha empresa. Pô, deixa eu entender isso um pouco melhor. Quer dizer, o pessoal vai lá para a área do Virgílio, passa 1, 2 anos com o Virgílio, fica bom pra caramba, é invejado pelo resto da empresa, todo mundo quer arrancar a gente da área do Virgílio, e eu vou bater no Virgílio? Não, cara, o Virgílio é um desenvolvedor de talento. Pelo contrário. Pessoal, agora tem meta de exportação de talento dentro de casa. Tua área precisa, tua liderança precisa exportar e atrair. Você tem que ser uma área atraente, empregadora. Por quê? E aí eu vou te valorizar lá na PLR, no bônus, na tua avaliação de desempenho. Vai ter critérios numéricos para isso. Quantas pessoas o Virgílio desenvolveu? Quantos sucessores o Virgílio colocou numa camada diferente lá no nosso plano de avaliação de desempenho? Como é que tá isso no nosso mapa de carreira? Não, o Virgílio é um líder desenvolvedor de fato. Ele é um cara que é referência aqui dentro. Cara, eu quero muito o Virgílio aqui, então o Virgílio vai ser recompensado por isso. Então, além do teu resultado operacional, eu vou olhar para que tipo de líder você é. De novo, cobrando coerência do teu RH e da tua gestão da empresa. Aí aqui, eu tô considerando que cultura tem o mesmo tamanho de estratégia. Porque tem. Entendi. Porque um cara desse, imagina, você é um exportador de talento interno. O meu recado pro teu RH é: o Virgílio gera mão de obra mais barata. Não tem demérito nenhum falar, mão de obra interna é mais barata do que trazer de fora, certo? Ou seja, você é um cara que está contribuindo com o meu resultado porque você aumenta a minha eficiência. Risco muito menor. Risco menor, o tempo de carência na cadeira muito menor, senta na nova cadeira... Maturidade na tarefa é rápido, muito mais rápida, já sabe os sistemas da empresa. Já sabe tudo, ou seja, eu trouxe conservação da cultura, porque o cara já é da nossa cultura, já é aclimatado, então tem menos risco de ruptura de cultura. Então, assim, eu preciso valorizar isso. E no final do dia a folha é mais barata, porque o Virgílio é um cara que contribui com a nossa folha. Eu preciso valorizar isso. Então, ter metas de negócio são importantes, ter metas de liderança, de gente, de desenvolvimento é importante. Para isso aqui acontecer, eu tenho que ter um RH estratégico.
Cara, é interessante você estar falando, né? É exatamente o que eu enfrento na área de qualidade e melhoria, enfim, de gestão da empresa, né? Operação de resultado e tal. E a gente não olha para isso, porque aqui é exatamente isso. As coisas só acontecem para ser mais eficiente com lucro se o sistema inteiro estiver conectado. É a mesma coisa que você está falando no RH. O que você está propondo é, cara, tem um sistema que é o sistema de liderança e pessoas. Que se esse sistema não estiver equilibrado, vai dar nhaca. Né? Porque você está falando, beleza, eu falo, pô, a minha visão, né? Cara, tá, uma maravilha, mas para eu fazer o que eu entrego hoje, a minha empresa, sei lá, tem 50 pessoas e entrega 50 milhões de faturamento. Para montar esse sistema, para ter pipeline e tal, vai custar para mim 60 pessoas, 65 pessoas. E nós não vamos conseguir entregar mesmo 50 milhões, isso aí vai virar nada. Mas não, né? Quando você consegue montar um sistema, a coisa evolui, né? Porque você começa a criar espaço também para o protagonismo acontecer, né? Ou seja, você cria mais segurança para as pessoas atuarem dentro do processo. O Márcio tem um exemplo que eu acho incrível, né? Que foi construído e foi muito legal porque na gestão dele, como ele criou uma cultura, de novo, muito coerente de participação, o que não é fácil, cara. A coerência, talvez você me perguntar qual é o meu desafio de uma liderança é se manter coerente. Porque é um castelo de cartas. É muito fácil de se perder. Porque é um compromisso, a coerência, que o tempo inteiro a vida, a camada cinza é muito maior do que o preto e o branco. Então você vai ser desafiado para hipóteses que você não tinha previsto. Então tem momentos que vai ser muito difícil de manter a coerência. Imagina. E esse é o desafio do líder. Então a gente tinha ali uma dificuldade muito grande de manter o líder coerente. A gente cobrava isso muito dele, mas também, claro, que a gente dava um baita suporte para ele se manter coerente. Mas nessa coerência a gente começou a falar muito. Vamos olhar para dentro, vamos valorizar nossas pessoas. A gente precisa ter medidas coerentes, mas que sejam eficientes financeiramente. Porque o negócio de distribuição de energia cara, você só ganha dinheiro se for eficiente. Se não for eficiente, esquece. Distribuir de energia não vai te dar o dinheiro, mas vai te dar o que o contrato mandou. A elasticidade de mercado quase zero. Então, assim, você não vai ter mais cliente. Teu mercado é cativo, cara. Aquilo ali acabou. Então, para ganhar mais dinheiro é mais eficiência. E a gente começou a bater nisso. Como a gente criou um modelo mais participativo, a gente tinha um mantra muito legal que eu levo para todos os clientes nossos, que é: adotem uma postura de liderança do se sim, quando, se não, por quê. Ou seja, para tudo que você fala sim, você vai ter que pôr de pé. E põe uma data para acontecer. E para tudo que você fala não, você vai ter que explicar muito bem por que é não. Mas as pessoas têm que ter direito de participar e propor. E numa dessas, um grupo de eletricistas virou lá pro nosso time e falou assim, viu? Fui atender uma ocorrência hoje, caiu uma energia lá em Rio Claro, que era uma área que a gente atendia bastante. E aí a hora que eu cheguei lá para atender a reclamação, eu vi que na verdade era um problema de poda. E aí eu tive que recolher meu caminhão de volta pro escritório, e aí a equipe de poda foi lá, fez a poda, voltou, só que eu sou da equipe de religa e eu tive que voltar. Ou seja, uma ocorrência gerou 3 deslocamentos, um custo operacional altíssimo, que eu tenho absoluta certeza que não fecha a hora que a gente olhar para aquela ação. Por mais que a gente tenha recebimento quando isso acontece, cara, gastamos 10 pessoas se deslocando, 3 chamados lá na linha do centro de operações. Isso não faz sentido. E aí o pessoal juntou, os eletricistas, cara, viraram e falaram assim, e se a gente se capacitar em mais funções? Vocês pagam mais pra gente? Porque o nosso salário não é lá aquelas coisas, né? Não, mas como assim? Por exemplo, eu sou eletricista de linha viva. E se eu aprender a fazer poda? E aí a gente adapta o caminhão para ser um caminhão multifuncional. E se eu aprender a fazer religação? E aí a gente treina a minha equipe, fica uma equipe de elite, e a gente faz tudo, e vocês pagam um pouco mais pra gente. Dá pra fazer? Se fosse 15 anos antes, o pessoal ia falar, por favor, vai pra casa, né? Vai, não enche, né? Naquela época, a liderança já tava muito de bem com o ego, porque o grande problema é o ego, né? Por que dói pra ser coerente? Porque teu ego tá ali, você é líder, tem seu kit, né? E aí o líder falou, cara, não sei se dá, vamos conversar. Chamaram o jurídico, chamaram o pessoal de negociação trabalhista e falaram, a ideia é essa, será que para de pé? Juridicamente para. Precisa de uma autorização, vai ter que negociar com o sindicato, negociar lá com o Ministério Público do Trabalho, mas na teoria dá. Foram no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho falou, nunca vi na vida, é uma inovação, mas se vocês se comprometerem a pagar o pico de cada atividade e fazer ali um mix num salário, dá. Cara, o salário dos caras quase triplicou, o custo operacional da empresa diminuiu, cara, sei lá, vou chutar, Virgílio, 8 vezes para esse tipo de ocorrência, e eu tinha os eletricistas mais bem preparados no mercado e mais engajados. Eu perdi esses caras depois, porque a concorrência nossa lá da região oferecia o dobro, cara. Aí o cara virava pra mim e falava assim, cara, tem muito propósito, mas o dobro é o dobro, né? E eu falava, por favor, vai.
pelo amor de Deus, vai, porque na tua fila tem um monte pronto querendo vir. É até bom, às vezes, que vá um pouquinho. Eu falo que é turnover do bem. Vai tranquilo. Ou seja, eu começo a criar um mecanismo de uma segurança para as pessoas criarem resultado para a empresa por meio de um mecanismo que é plenamente cultural. Muito legal. Isso é interessante. Mas, assim, estamos chegando ao fim. Então, para encerrar, eu queria pedir para você, os nossos alunos... Eu sei que você pode... o que você vai fazer? Qual é a dica? Se tá indo ruim? Não, e contrata tudo. Beleza, pode falar, vai lá no site, visita o site, mas qual é a dica, assim, tanto se é um analista que pode tentar conversar com o gestor, ou se é um gestor que está sentindo tanta dificuldade, tanta pressão para não cometer alguma coisa ruim, para não cair em doença, alguma coisa assim. Quais são as dicas? Eu vou ser filosófico tentando não ser, né? A gente tem uma premissa da filosofia de gestão que são os 4 pilares, que é o acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. E o pessoal vê isso e fala assim, tá bom, é só uma forma mais bonitinha de fazer o PDCA ou qualquer outro ciclo de melhoria contínua voltado para a cultura. Concordo, não vou dizer que não é. Porque funciona, a gente sabe que os ciclos funcionam. Mas o acreditar, melhorar, praticar e compartilhar, aliás, acreditar, praticar, melhorar e compartilhar, ele tem uma premissa ali no acreditar que eu acho que é uma dica para qualquer nível de colaborador. A primeira pergunta que você tem que fazer é, você ainda acredita em si mesmo? E se sim, você acredita no lugar que você está? Essa é a premissa. Não adianta querer botar em prática coisas que você não acredita. Se você não está acreditando em si mesmo e se o ambiente que você está inserido não é crível, você não vai conseguir botar nada em prática. Então repactua. A primeira coisa é acreditar. Eu acredito em mim e acredito que esse lugar vai dar certo. E aí a gente vai começar a entrar no processo de prática. O primeiro ponto é, cultura não se faz sozinho, mas se contagia sozinho. Então dá para começar sozinho. O primeiro fator é proximidade entre as pessoas. Então para o líder o recado é, você precisa fazer a escada da confiança. Você vai se aproximar de 100% da tua equipe, se aproximar de pelo menos uma conversa, e não precisa ser estruturada. É um café com cada pessoa do teu time. Eu já vi líder com 80 pessoas fazer isso toda semana. Como? Cara, 5 minutos por telefone com cada colaborador. Em 2 dias ele falava com todo mundo. Falou, então é possível fazer. Então tem que se aproximar. As relações humanas não funcionam sem proximidade. Aproximou, credibiliza a relação. Como é que credibiliza? Mostra que você é coerente. Aquilo que você combinar com as pessoas, você cumpre. Aquilo que as pessoas prometerem para você, você cobra. Essa coerência é a tônica de uma relação segura. Se tem credibilidade, a gente chega no nível da confiança. E aí quando chega no nível da confiança, senhores e senhoras líderes, o que eu posso dizer para vocês é que não tem mais conversa difícil. Outra coisa que a RH vem falando ultimamente, Virgílio. Vocês têm que estar pronto para fazer conversa difícil. Não existe conversa difícil. Só existe conversa difícil em relação que não tem confiança. Quando tem confiança, toda conversa ela é real. O tema pode ser difícil, mas a conversa é uma conversa, como qualquer outra. Então pro líder é isso. E pro liderado, continue assumindo riscos. Não tem como você ir para frente sem assumir risco. Se não assumir risco agora, vai assumir lá no futuro. Eu tenho ouvido muito de liderados, e eu fico muito chateado com isso, em recrutamentos assim. Não, eu vim fazer o recrutamento, mas eu não me sinto pronto para a próxima cadeira. Eu falei, que bom. Se tivesse pronto, queria dizer que você estava atrasado. Exato. Então, se você já tivesse pronto, seu tempo já passou. Então, não tenham medo, arrisquem-se, se posicionem e, obviamente, de novo, acreditem em si para poder acreditar em alguma coisa. Se acreditar, eu tenho certeza que você vai colocar em prática porque faz sentido para você. Lembra do que eu falei da equação lá. Se faz sentido, o nível de resultado quando a gente faz alguma coisa com engajamento é sempre maior. E quando a gente faz coisas que a gente está engajado, a melhoria é consequência natural. A gente vê isso em qualidade. Aonde a gente tem a maior melhoria? Quando o negócio é comprado, as pessoas querem, faz sentido para elas ser bom. Então, se fez sentido a melhoria do processo, vai melhorar. E aí, por fim, compartilhem. Compartilhem com os pares, compartilhem com os outros líderes. O movimento de uma cultura que evolui é um movimento que a gente tem compartilhamento dos erros, das consequências desses erros, então não tem nada de ambiente de permissividade, mas também das comemorações para a cultura parar de pé. E aí eu tenho certeza que a gente começa a caminhar para ter uma cultura com tanta importância quanto uma estratégia na visão do analista que está começando e na visão do líder que já está com bastante experiência, mas ainda tem muita lenha para queimar dentro da empresa. Cara, muito obrigado. Só tenho a agradecer aqui. O papo foi muito bom, foi muito legal, aprendi bastante dessa parte de RH, fez muita, não de RH, mas de liderança, de pessoas, de confiança, enfim, muita coisa do modelo hard que a gente tem, começou a fazer sentido, né? O porquê que não dá certo, o porquê dá certo, e foi muito bom.
Obrigado. E tá convidado pro próximo já. Opa, quando quiser. E aí, a todos que estão nos assistindo, gostou? Comenta, compartilha, ativa o sininho lá para receber as nossas notificações de novos vídeos e espero vocês no próximo Francamente. Abraço!